final do ano de 2015, e já era certo que o Paulo havia chegado ao limite do seu aprendizado na instituição que frequentava há 5 anos e ansiava por novos saberes e fazeres. Assim como todos os pais de filhos com deficiência intelectual, quando atinge a fase adulta, tínhamos um enorme desafio pela frente: ajudá-la a encontrar novos caminhos para o seu desenvolvimento. Numa conversa casual com a mãe de uma amiga do Paulo, ficamos sabendo da existência de um curso oferecido pelo SENAC chamado PET Trampolim, Programa de Educação para o Trabalho, e cuja proposta era cultivar as relações sociais, além de preparar o jovem com deficiência intelectual para o mercado de trabalho. Entusiasmados, prontamente entramos em contato com o SENAC Aclimação e fomos atendidos pela Isete, que mais tarde seria nossa referência e suporte naquela unidade. Nosso papel neste primeiro contato é desenvolver uma escuta empática, acolhedora, promovendo vínculos, caminhos para uma relação de confiança, porque muitas vezes essas famílias chegam vindo de espaços educacionais não formais, onde alguns conseguem chegar ao ensino médio, e daí para frente fica muito mais difícil a continuação da vida acadêmica. E naturalmente a superproteção da família dificulta o processo de desenvolvimento e aprendizagem desse jovem, a autonomia e o caminhar por si mesmo. Quando chegam, muitas famílias querem entrar, acompanhar seus filhos e filhas no curso. Eles querem que desenvolva autonomia, mas ao mesmo tempo eles têm medo, falta de conhecimento dos direitos à vida social e profissional. Quando sabem que a escola não tem inspetores, B10, eles querem acompanhá-los nos espaços. Então é todo um trabalho de construção e confiança com a família, para que a partir daí se elaborem caminhos necessários para que este jovem tenha a liberdade de ir e vir, experienciar o aprendizado das relações sociais, desconstruir medos, por exemplo, medo de elevador, escada, pessoas, situações. A partir do primeiro mês, começamos a perceber a confiança dessa família e o desenvolvimento desse jovem, que já consegue se deslocar na unidade escolar sem a presença da mãe, do pai ou do cuidador. E quando percebemos, chegamos ao final do curso, é a formatura. Este é o momento do ápice, quando constatamos o jeito SENAC de educar expresso na vida do aluno e da família. O curso teve início em março de 2016 e, sem que soubéssemos, ali tinha início uma trajetória absolutamente transformadora para o Paulo e para a nossa família. Foi mesmo um ano intenso. O Paulo chegava entusiasmado em casa, nos contando sobre as atividades realizadas em aula e tudo mais que ainda iriam fazer: visitas a empresas, simulações de entrevistas, debates em grupo, aulas de informática, hotelaria, gastronomia, práticas administrativas, visitas à biblioteca. Porém, o que mais nos sensibilizou, além da motivação e do crescimento do Paulo, foi o clima de interação e de inclusão que permeia todo o ambiente do SENAC, especialmente a interação com outras turmas de alunos, que é a expressão mais verdadeira do que seja inclusão e respeito pela pessoa com deficiência intelectual, afastando o capacitismo e preconceito, porque muda o olhar sobre a pessoa além de sua condição. Como docente atuando com esse público há 17 anos, digo que um jovem com deficiência intelectual tem sentimentos, pensamentos, necessidades, quereres e sonhos como qualquer outro jovem da mesma idade. A ciência passada avaliava a idade mental dessas pessoas como inferior à idade biológica, o que construiu uma história de capacitismo contra este público. Estamos em movimento contra este capacitismo. O que difere é o desenvolvimento cognitivo, aprendizado escolar e, para alguns, os cuidados da vida diária. Mas nada impede de terem os seus potenciais e talentos desenvolvidos e aproveitados no mundo do trabalho. No PET Trampolim, nós, docentes, fazemos a mediação para que os alunos consigam perceber o seu potencial e seus talentos, com estratégias de aprendizado que unem teoria e prática, com atuação acolhedora e escutativa, respeitando a particularidade de cada um. Temos um propósito de motivá-los a buscarem autonomia e protagonismo para a sua própria história. Trabalhamos sobre os seus direitos de escolha, mas também sobre os seus deveres, corresponsabilidade e coparticipação na construção do mundo do trabalho. Buscamos parcerias para que
possam realizar projetos com outras turmas e vivenciarem momentos de algumas profissões oferecidas pelas unidades escolares. Bom, para mim a formatura foi uma experiência incrível. Eu subi lá no palco, olhei para todo mundo que estava junto comigo e falei de características de cada um. Todo mundo tinha alguma deficiência, mas eu pensei assim, bom, eu vou falar do meu coração o que eu penso desse curso. E eu falei para todo mundo que cada um tem um sonho lá. Todo mundo quer conquistar um sonho na vida. E eu também queria conquistar um sonho e conquistei. Até agora eu não tô acreditando que eu conquistei um sonho que era trabalhar. E todo mundo já conquistou esse sonho que é trabalhar. Alguns viajaram para outros países para trabalhar fora. Alguns criaram sua própria empresa, mas depois que eu consegui, eu não aguentei, eu só fiquei feliz. Depois que eu consegui o meu primeiro emprego, eu falei assim, bom, eu não quero só ficar nesse emprego, eu quero conseguir novos empregos, eu quero conseguir novas oportunidades, novas carreiras de crescimento. Eu fiquei um tempo, fiquei 1 ano só. Mas aí depois eu pensei, eu queria novas oportunidades, novos desafios. Cheguei a cogitar em trabalhar fora, mas não deu muito certo. Mas depois que comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, eu falei que pela primeira vez eu senti a liberdade, porque eu tinha meu dinheiro, poderia juntar, viajar com meus pais e poderia ajudar eles, né, com dinheiro, e também poderia comprar o que eu quiser com meu dinheiro. E fiquei feliz, só. Finda esta primeira experiência, o Paulo retornou ao Senac, agora para se qualificar um pouco mais, desenvolver novas habilidades e competências e assim aumentar as suas chances na busca de um novo emprego. Pouco tempo depois, ele já desenvolveu um novo trabalho, onde permaneceu por 2 anos. Bom, o Senac me representa liberdade de expressão, felicidade. Lá as pessoas me respeitam a todos. Eles me ajudam. Toda dificuldade que eu tenho, eles me ajudam. E lá o Senac representa a união, família, gratidão. Foi uma experiência tão positiva que a unidade da aclimação, mesmo quando ele não estava fazendo nenhum curso, se tornou passeio obrigatório. O Paulo pede para visitar a unidade, rever amigos, ler na biblioteca, dar um alô para a Izete, como se fosse sua segunda casa, onde ele se sente parte da equipe. Dados do IBGE mostram que pessoas com deficiência intelectual são as menos contratadas em trabalhos formais. A área de desenvolvimento social do Senac São Paulo entende que é necessário conscientizar e incentivar práticas de inclusão dessas pessoas e buscamos compreender a demanda e os desafios da sociedade para formar indivíduos com pensamento crítico para que esses transformem coletivamente suas realidades. Pai de Bebedouro e Senac São Paulo promovem a inserção do jovem com deficiência intelectual no mercado de trabalho. É o PET Trampolim. O Programa Educação para o Trabalho Trampolim tem como objetivo contribuir para a inclusão e inserção de pessoas com deficiência intelectual no mundo do trabalho. Esse curso dá oportunidade ao aluno de reconhecer a relevância do trabalho, identificando seus potenciais e talentos, e em muitos casos os alunos encontram possibilidades que desconhecem nos contextos em que vivem. Muitos atores sociais são envolvidos para essa contribuição,
família, a escola, empresa e comunidade. Que é o paradigma da integração, que é imediatamente anterior ao paradigma atual, que é da inclusão. A integração, com todos os defeitos que depois a gente descobriu, era um avanço, porque era melhor do que segregação, que por sua vez era melhor que a exclusão, que ficou lá atrás, né? Embora até hoje ainda exista um pouquinho de exclusão, um pouquinho de segregação, um pouquinho de integração, mas estamos avançando no campo da inclusão. A inclusão, então, é exatamente o contrário. Nós, em vez de escolher, selecionar apenas aquelas que teriam capacidade para entrar no sistema comum, nós começamos a combater a existência de barreiras na sociedade, no mercado de trabalho, no sistema de ensino, para que todos esses sistemas comuns acolhessem todas as pessoas com deficiência, independentemente de capacidade. No Brasil, tivemos passagens históricas como a criação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, com as diretrizes sobre os direitos e deveres, acessibilidade, inclusão e equidade para este público. Antes, a sociedade tratava a deficiência como uma doença. Essas pessoas passavam somente por avaliação biológica. Com o Estatuto, essa avaliação passou a relacionar a deficiência à possibilidade da pessoa realizar a sua função, com olhar biológico, psicológico e social. Ou seja, hoje é necessária uma avaliação multidisciplinar. E o PET Trampolim segue se transformando, contemplando esses movimentos da sociedade aos direitos conquistados, como emprego apoiado que promove acessibilidade e equidade em trabalhos competitivos e formais. Desde 2009, o número de unidades do SENAC e o número de matriculados aumentam anualmente. Mais turmas, mais acessos, maior contribuição e equiparação de oportunidades. Quanto mais conexões, mais discussões sobre os direitos da pessoa com deficiência intelectual. As mudanças e as novas legislações são exemplos disso. Estar como docente no PET Trampolim é enxergar as singularidades de alunos com e sem deficiência. Enxergar seus potenciais para aprender a fazer e aprender a conviver. É respeitar o mundo conforme a visão deles e não conforme a nossa. É um constante aprendizado para nós e para toda a comunidade escolar. Por todas essas razões, iniciativas como essa do SENAC devem ser aplaudidas e ampliadas ao criar e ofertar um curso para desenvolver o potencial da pessoa com deficiência intelectual, com autonomia e segurança e prepará-la para o mercado de trabalho, aumentando suas chances na busca de emprego. Do meu lugar de mãe e partícipe de toda a trajetória que o Paulo fez junto a vocês e ainda continua trilhando e construindo o seu caminho no mercado de trabalho, com uma luta permanente de quebra de paradigmas e do preconceito estrutural, fica a gratidão e o apelo para que ampliem a oferta de programas de cursos voltados à qualificação de pessoas com deficiência intelectual como forma de ajudar na transformação da sociedade, na mudança de olhar, porque há muito a ser feito para que as pessoas com deficiência tenham mais oportunidades e sofram menos preconceito. É muito bom ver uma transformação acontecendo e que vocês do SENAC fazem parte dessa mudança. Mas ainda temos que continuar lutando por mais acessibilidade, por uma sociedade mais inclusiva, onde primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Vocês têm um papel fundamental nesse processo. Obrigada, SENAC.